Começar sempre foi uma dificuldade para mim, principalmente em gravações. Então, estar aqui de frente para a câmera, olhando para vocês, é assustador para mim, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. A minha história com o jornalismo começou em 2018, uma época muito conturbada para mim, onde eu fazia um curso que eu não gostava e passava por vários problemas pessoais. Mas foi nesse curso de bacharelado interdisciplinar em artes que eu fiz na UFBA que eu tive a oportunidade de pegar matérias de jornalismo, e foi o que me fez me apaixonar pelo curso, que hoje eu curso, né? Que me considero um jornalista. Foi em 2019 que eu comecei a realizar esse sonho, que não foi o meu primeiro sonho, mas que hoje eu não me vejo fazendo qualquer coisa diferente disso. Foi um ano conturbado, um ano logo após as eleições de 2018, onde foi eleito o governo que se encerra esse ano, em 2022. Mas apesar disso, a empolgação foi enorme, a felicidade de estar cursando isso, de estar realizando esse sonho foi maravilhosa, foi uma luta para poder estar cursando esse curso, e hoje é uma luta também ser jornalista no país. Hoje nós vivemos violência, somos humilhados, somos maltratados e até mortos por exercermos a nossa profissão. Consequência de uma história do Brasil com essa relação com a violência contra jornalistas, e que foi muito intensificada nesse governo que está deixando a gente agora. Então, hoje, nesse documentário que vocês vão ver, eu, Rodrigo Pimentel, Fátima Paiva, Éber Araújo e Breno Alan, nós 4 vamos falar com vocês sobre as nossas visões, os nossos pensamentos, as nossas angústias e as nossas incertezas a respeito de como é ser jornalista no Brasil. A minha história com jornalismo nasceu por um impulso. Eu sei que é bem consequente, mas mesmo sem saber muito bem o que era ser um jornalista ou quais eram os ofícios da profissão, eu deixei a minha cidade natal no interior da Bahia, deixei os meus amigos, a minha família e vim para cá, para a capital, literalmente com a mala e com a vontade de aprender. E isso me faz lembrar o que um professor me disse uma certa vez, que quem faz jornalismo tem uma coisa dentro de si. E eu não sabia muito bem o que era essa coisa. Hoje, do meu lugar de estudante, eu ouso definir que essa coisa é o que faz a gente querer contar as histórias que precisam ser contadas e ouvir quem precisa ser ouvido. Eu ainda não sabia na época, mas é isso que me faz estar nesse lugar hoje. E em 2019 eu começo o meu curso, logo depois de um período de eleições presidenciais bem conturbado, não só para a sociedade em geral, mas também para a imprensa, que teve a sua credibilidade colocada em xeque justamente por um tema que acabou sendo pauta de várias das nossas aulas, que é a fake news. Depois disso, a gente cai de paraquedas em uma pandemia de Covid-19, que junto com ela traz também uma pandemia de desinformação. E essa credibilidade da imprensa é novamente colocada em xeque. O deslumbramento de caloura vai dando lugar a um medo, a apreensão sobre o futuro da minha profissão, e aí eu começo a entender que nem tudo são flores. Eu volto para as minhas aulas de história do jornalismo, sobre ditadura, sobre censura, e eu não consigo não pensar em Vladimir Herzog e não fazer uma relação com Bruno, indigenista, e Dom Phillips, jornalista e ambientalista, que foram assassinados no Vale do Javari. Essa relação, para mim, fica bem forte, e isso marca a violência nos nossos tempos e a violência que, mesmo com o passar de todos esses anos, acompanha a nossa profissão. E eu ainda tenho medo do meu lugar de mulher, quando os números me dizem que nesse ano os casos de violência contra mulheres jornalistas cresceram em 250%.
e 64% desses casos são as pessoas que cobrem pautas em relação à política, que não por acaso é o tema do meu TCC. Isso me deixa assustada sobre o meu futuro, essas incertezas, essa violência constante. Eu fico com bastante medo do que é que me aguarda. O que a gente viu nesse período de 2018 para cá é basicamente uma institucionalização da violência, porque foi o crescimento da violência, da tentativa de cercear o fazer mesmo jornalístico, além do ataque pessoal a diversos repórteres, tanto de texto, de áudio, de TV, cinegrafistas, enfim, né, profissionais no geral. Então o que a gente viu foi isso, e realizado na maior parte por agentes públicos, alguns eleitos, outros escolhidos para estar em outros cargos, como secretários, ministérios. Então, esse é um fato recente e, assim, que faz a gente estar agora de olhos abertos, né, mais intensamente debruçados sobre essa questão, para pensar também o futuro, pensar daqui para frente, que a gente viveu recentemente também a eleição de um novo governo. Então, é pensar o que é que vem agora por aí. A gente vai ter uma melhora nesse campo, ou essas violências vão continuar aí, né, aflorando de forma descontrolada, como a gente viu ultimamente? Esse dilema de descobrir a minha profissão nunca foi um grande problema para mim. Desde pequeno eu sempre tive muita disposição para escrever, para questionar e para saber a opinião das pessoas. Então eu sempre soube que eu quis fazer jornalismo. E quando eu contei a notícia para meus pais, eles ficaram empolgados, mas eles tinham um medo, que era o medo da violência sofrida pelos jornalistas. Na minha inocência dos meus 16 anos, eu nunca parei para pensar por esse lado, mas essa preocupação de meus pais colocou uma pulga atrás da minha orelha e eu fui pesquisar sobre a história do jornalismo. E eu tive uma triste descoberta que a violência marcou a história do jornalismo desde sempre. Um caso notável que chamou muito minha atenção foi o caso de Vladimir Herzog. Ele é filho de família judia e se refugiou no Brasil. E durante toda a sua carreira como jornalista, ele sempre procurou lutar contra a repressão e contra a censura do governo militar. O caso de Vladimir me assustou muito, mas eu ainda tinha na minha cabeça que isso era coisa do passado e que não aconteceria de novo. Mas durante meu curso de jornalismo eu percebi que essa violência nunca foi embora. Um caso recente que chamou bastante minha atenção foi o caso do jornalista britânico Don Phillips. Ele era jornalista e ambientalista e foi assassinado no Amazonas, aqui no Brasil. Acompanhando também de perto as eleições presidenciais de 2022, eu pude perceber que a violência contra os jornalistas está maior do que nunca. E isso me assusta bastante porque é muito triste que a gente não possa exercer nossa profissão sem sofrer tanta repressão, sendo que a gente só quer comunicar a população. Mas uma coisa positiva que eu tiro disso é que pelo menos esses casos estão sendo bem mais noticiados e eu espero que a população consiga perceber isso e lutar por justiça, porque esse medo de exercer essa profissão não pode continuar. Ser jornalista no Brasil continua sendo uma profissão arriscada, uma profissão perigosa, ao contrário do que muita gente acha, né, que é puro glamour. Porque a verdade é que nós, jornalistas, estamos sob ameaça e sob ataques em vários locais. Nem na redação a gente está protegido, porque recebemos ataques através da internet. As pessoas acabam achando aí que é uma terra sem lei, se sentem no direito de atacar as outras. Mas também estamos sob ataque nas ruas, nas coberturas e até nas sedes dos poderes. O que acontece no Brasil, na minha visão, é uma violência sistêmica contra jornalistas, numa tentativa aí sempre de tentar nos descredibilizar, de colocar à prova o nosso trabalho. E o pior que temos visto e assistido nos últimos anos é que essa violência parte de agentes políticos, de partidos políticos, que muitas vezes incitam seus apoiadores a atacar os jornalistas simplesmente porque se desagradam com o nosso trabalho e com as informações que nós trazemos à tona, sem entender que esse é o nosso papel, é o nosso trabalho e fazemos isso profissionalmente.
Desde criança, eu sempre pensei, sempre quis trabalhar com jornalismo, trabalhar com comunicação. Eu sempre me vi na bancada do Jornal Hoje, apresentando o Fantástico, ou até sendo correspondente internacional em Londres. Sempre foi o caminho que eu queria seguir. Apesar disso, eu comecei fazendo faculdade de Direito por pressão familiar, mas eu larguei depois de 3 semestres. A minha família sempre foi envolvida com política. Desde pequeno, eu lembro do meu avô concorrendo à prefeitura da cidade que eu cresci, no interior da Bahia. Naquele momento, eu não entendia os impactos que isso teria na minha vida. À medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo o que é política. Apesar da minha família ser muito envolvida com política, conversar com eles nunca foi uma conversa fácil. Eles sempre tiveram um posicionamento político diferente do meu, e à medida que eu fui crescendo e me tornando um ser social, a minha visão política foi se distanciando da deles. Para minha família, a política sempre foi polarizada. Sempre foi eles ou nós. Quando eu defini questões políticas minhas, isso começou a gerar conflito. E quando eu larguei a faculdade de Direito, só intensificou. Nessa época, eu comecei a brigar muito com a minha mãe. Quando eu larguei a faculdade de Direito mesmo, foi em 2018, ano de eleições presidenciais. Minha família estava apoiando um candidato que eu não queria de jeito nenhum que entrasse na presidência, mas acabou sendo eleito. E foi nessa época que as brigas ficaram mais constantes. Porque, como a gente tinha visões políticas diferentes, a gente acabava sempre entrando em embates. Eu lembro de uma vez que minha avó chegou a dizer que eu não ia ser um bom jornalista porque eu não tinha concordado com a visão política que ela tinha e que eu ia ser um jornalista extremamente alienado. Isso marcou um pouco. E foi nessa época que eu decidi que o Weber jornalista, o estudante de jornalismo, ia ficar fora do interior. Quando eu fosse para lá de visita ou passar um tempo, eu iria como uma pessoa. Como se eu não fosse jornalista, como se eu não fosse estudante de jornalismo, e deixar o profissional em Salvador. Crescer nesse ambiente político sempre foi muito prejudicial. Hoje eu entendo que certas situações que eu passei foram ataques políticos, por eu estar próximo a pessoas que estavam envolvidas com a política diretamente. Quando eu vim para o jornalismo, eu pensei que eu iria finalmente entender por que a política é tão violenta. E eu só estou vendo mais violência e ainda não entendo. Trazer essa temática para eu poder estudar sempre foi esse motivo. Eu queria entender o motivo dessa violência toda voltada contra jornalistas. Eles estão fazendo só a sua função de questionar e de passar informação. Eu queria acreditar, e eu quero acreditar, e eu continuo acreditando, que no futuro eu não tenha medo de sair na rua e ser agredido pela função que eu estou exercendo. Mas, diante dos últimos acontecimentos de jornalistas sendo agredidos, mortos, só por falar de política, é difícil. Olha, como eu te disse, né, essa violência, ela embora seja um eco, reprodução desse espírito de governo, muitas dessas violências, atos de violência de rua, são cometidos por populares. Enquanto esses populares na rua, quando eu digo popular, assim, por gente comum na rua, né, que atira pedra, que o jornalista fica pensando 10 vezes se ele vai descer para cobrir manifestações e não ser agredido, com uma cacetada, com uma bandeirada, com uma pedrada, né, com uma bomba de efeito moral, jogar uma bomba. A gente teve em 2013 uma história de um repórter do Grupo Globo, que na época não era daquele Grupo Pedro Pedro tem foto em todo o Google, só dá o Google você vê, tem um buraco aqui na testa. Ele foi transformado, digamos assim, em repórter internacional, para a sorte dele, porque ele foi muito machucado e a Globo, mesmo como fosse um prêmio, vai passar um tempo fora, não sei o quê, porque ele
furaram, abriram um buraco de golfe assim, na testa dele, né? Então, obviamente que em um governo que estimula as pessoas, a mídia é mentirosa, a Falha de São Paulo, o Globo Merda, obviamente que gente na rua que comunga desses valores se sente mais encorajada. Mas não é um presidente tomando posse que a gente vai acabar com essa violência na rua, das pessoas que são violentas e que estimularam, que adubaram muito essa cultura da violência nos últimos 4 anos e que se armaram. Né? Não, não pode ignorar a quantidade de armas, né, que está por aí. Então, não é uma coisa de causa e efeito imediato. Eu não sou, assim, sou muito, muito pouco otimista. Né? Mudou de governo, muda o cenário, tudo é lindo, né? E a gente vai andar como jornalista cobrindo tudo como se estivesse no céu da novela Viagem. Tudo é verde, lindo, maravilhoso, aqueles almanacs, né? Do Testemunho de Jeová, o Adventista do Sétimo Dia, não sei, aquelas revistas, só tem umas coisas assim, parece que é foto onírica, né? Cabelinhos brancos, as mulheres, cabelos esvoaçantes, uns lagos, né? Uns flamingos coloridos. O mundo não é assim, o mundo é hostil, bem-vindo a ele, mas o jornalista, pelo menos, se sente um pouco mais confiante de que, pelo menos, a atmosfera legal, quando eu digo das leis, né? Um Supremo, um Alexandre de Moraes, né? Um presidente que precisou lutar contra tudo isso, um presidente que vive sendo eleito agora, vive sendo ameaçado de morte, até por ex-piloto de Fórmula 1, que deseja morte, cemitério, não sei o que mais. O jornalista, pelo menos, sente assim, não, eu vou poder, né, pelo menos, acreditar que a ambiência social vai se sentir um pouco mais desestimulada, né, a me agredir. Mas isso é uma aposta no escuro, porque pode ser o contrário, pode ser que essas pessoas elas fiquem muito rancorosas e cada vez mais frustradas, não todas, né? Mas assim, as pessoas têm porte de arma. Não sei como é que vai se dar esse processo, você vai tirar armas de quem não tem, de quem já tem, essas pessoas armadas continuam armadas. Eu não sei se elas verem um repórter na rua cobrindo algum movimento, alguma coisa, elas não vão sair por aí dando tiros. Então, assim, não temos respostas, então a gente pode torcer, esperar, e jornalista é um bicho que, de um modo geral, não que seja corajoso, mas eu acho que, assim, quando você tem uma pessoa muito covarde, né, muito, né, invertebrada, ela dificilmente dá para o jornalismo, né? Ela não se escapole, e se ela vai para o jornalismo, ela vira logo lambibotas e ela não precisa correr risco. Então tem espaço para todo mundo, inclusive para os lambibotas, que não precisam ter coragem, basta puxar o saco e tá tudo certo. Cada um de nós teve de uma forma diferente o seu primeiro contato com o jornalismo, assim como cada um começou a estudar por um motivo distinto, enfrentando suas próprias dificuldades, seus próprios medos e inseguranças. Hoje, olhando para trás, entendemos que no início tudo normalmente são flores, e é com o tempo que vão surgindo as reais provações. Quando começamos, sentíamos a empolgação, o sentimento de estar perseguindo um sonho que às vezes nem sabíamos que tínhamos, de fazer parte de algo maior, de contar histórias e fazer com que elas sejam de fato ouvidas. Não é como se esse sentimento estivesse indo embora, mas agora é como se o medo e a violência lutassem para suprimi-los. Quando tivemos a ideia de falar sobre política no TCC, sabíamos que íamos encontrar muita coisa difícil de digerir. No Snowfall, decidimos ir mais fundo ainda. Falar sobre violência nunca é fácil, principalmente quando você pode ser o alvo. Mas a necessidade de falar sobre o tema parecia gritar na nossa cabeça. E por isso estamos aqui, falando sobre nós, observando o mundo ao nosso redor. Apesar do documentário, por mais pessimista que a gente pareça, queremos acreditar que isso vai passar. Que em um futuro próximo nós vamos poder exercer a nossa profissão plenamente e com dignidade. Que finalmente vamos sair do olho do furacão e podemos falar sem medo. Nós somos jornalistas. Mas no momento, só o que conseguimos pensar é que tudo são incertezas.